Livro Quem tem ouvidos, ouça. A Igreja em Sardes, parte 2. Pedro Dong. Capítulo 2. Tema desta semana: As vestes dos vencedores. Um viver aprovado por Deus. Meta de hoje: leitura das páginas 35 a 38. Zwinglio, sua contribuição para a reforma. Zwinglio foi um suíço despertado por Deus a favor de Cristo e seu Evangelho de maneira totalmente independente do que aconteceu na Alemanha. Na verdade, os acontecimentos nos dois países ocorreram quase de forma simultânea. A partir de 1520, as autoridades civis de Zurique intervieram contra a reforma devido aos efeitos produzidos pelas pregações de Zwinglio. Ele fez um trabalho precioso ao restaurar a Bíblia a seu verdadeiro lugar, afirmando publicamente que somente a palavra de Deus tem autoridade e é a única regra de fé e vida prática. O problema é que quando vieram dificuldades que assolaram a reforma, Zwinglio se envolveu com questões políticas, como aconselhar o Senado. André Miller destaca: a partir desse momento, parecia que o poderoso braço de Deus, que até então havia protegido ao grande reformador e a sua obra de modo tão visível, se desviou dele. Zwinglio enveredou por um caminho no qual Deus não podia mais estar com ele, pois Deus não executa sua obra por meio das armas carnais, mas pelas armas do Espírito. E acrescenta: todos os planos de Zwinglio fracassaram, tinham que fracassar. Ele mesmo sofreu uma morte desonrosa no tumultuado e sangrento campo de batalha, e a causa evangélica na Suíça sofreu um golpe que a abalou profundamente. 2019, volume 3, página 266. A reforma em outros países da Europa, Suécia e Dinamarca. A reforma na Suécia e na Dinamarca ocorreu quando Gustavo Vasa, filho de Eurico Vasa, um dos nomes mais ilustres nos anais da história da Suécia, depois o tirano Cristiano II, cunhado de Carlos V. Esse foi o Sacro Imperador Romano, rei da Espanha e senhor dos Países Baixos, Holanda. Gustavo Vasa depôs o tirano Cristiano II e declarou a Suécia um país independente e soberano em 1523. Ele se empenhou em estabelecer o luteranismo em seus domínios e em que fossem devolvidas as propriedades que estavam nas mãos da Igreja de Roma para a nação e os nobres de quem haviam sido tomadas. Os dinamarqueses seguiram seu exemplo e expulsaram Cristiano II em 1523, e Frederico Duque de Hohenstein subiu ao trono da Dinamarca. Esse príncipe favoreceu a obra de Lutero, de modo que Suécia e Dinamarca apoiaram a reforma. Itália. Sabe-se que o maior poder do Papa estava na Itália. Suas ordens eram obedecidas até nos países mais distantes da sede de seu governo. Os vícios pessoais do Papa, a corrupção de sua administração, a ambição, o luxo, a licenciosidade e a falsidade que reinavam em suas cortes chamaram imediatamente a atenção dos italianos. O principal objetivo de cada Papa era arrecadar dinheiro por meio dos mistérios sagrados para enriquecer a própria família, muitas vezes com uma fortuna incalculável que chegava a incluir principados e reinos. Os escritos de Lutero foram bem recebidos na Itália. Seus seguidores e de Zwinglio puderam divulgar a verdade ali em público por mais de 20 anos, sem serem incomodados. Isso porque a corte de Roma estava ocupada demais com a política externa, muito envolvida com a batalha entre Carlos V da Alemanha e Francisco I da França. Dessa forma, as ideias da reforma foram fortalecidas pela amarga e interminável disputa entre o Papa e o Imperador. Somente em 1542, a corte de Roma ficou alarmada com o progresso das doutrinas da reforma em solo italiano. Entre os que pregavam a salvação pela fé do Senhor Jesus para grandes audiências, destacava-se Ochino e Marte. Estes, contudo, tiveram que cruzar os Alpes e pedir asilo na Suíça, porque foram grandemente perseguidos. Outro italiano, Palenhario, foi condenado por negar a existência do purgatório e desaprovar o sepultamento dos mortos dentro das igrejas. Ademais, ridicularizava a vida monástica e atribuía a justificação apenas à confiança na misericórdia de Deus, que perdoa todos os nossos pecados por meio de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 2, versículos do 14 ao 15. A vitória de Cristo na cruz já nos perdoou de todos os pecados e nos limpou de toda a dívida. Por pregar isso, o Palenhario, após ficar 3 anos preso nos calabouços da Inquisição, foi queimado em uma estaca em 1570.
Era comum naquela época queimar os chamados hereges numa estaca. Paleário havia escrito o tratado, O Benefício da Morte de Cristo, e cerca de 40.000 cópias caíram nas mãos do povo italiano. No entanto, por causa da perseguição do Vaticano, poucos seguidores da doutrina da Reforma sobreviveram à malícia bárbara e diabólica da Inquisição.